A história de Moisés. A história de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. Na história anterior, aprendemos que José se tornou governador do Egito por vontade de Deus, reencontrou e perdoou todos os seus irmãos. Seus irmãos, junto com suas esposas, filhos e seu pai Israel, foram viver com José no Egito. E são estes os filhos de Israel que permaneceram no Egito: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. O tempo passou e morreram Israel, José e toda a sua geração. Os 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel. Os israelitas descendentes de Jacó, chamado por Deus de Israel, eram férteis, prósperos, se tornaram numerosos e encheram o Egito. Então, no Egito foi coroado um novo rei para assumir o trono. Este novo rei não conhecia nada sobre José e sua família, pois o tempo já havia passado. E ele disse ao teu povo: Vejam, o povo israelita é agora numerosos e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós. Então, o faraó estabeleceu sobre os israelitas trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades, os celeiros. Mas quanto mais o povo de Israel era oprimido, mais eles aumentavam e se espalhavam e se multiplicavam. O faraó, vendo que os descendentes de Israel, mesmo sendo sujeitados à mais perversa e cruel escravidão, se multiplicavam e eram prósperos, ele tomou uma decisão. Então o faraó ordenou as parteiras dos israelitas, que se chamavam Sifrá e Puá, que quando forem ajudar as israelitas a dar à luz, que verificassem se era menino ou se era menina. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Mas as parteiras eram tementes a Deus e não obedeceram às ordens do rei. Deixaram viver todos os meninos. E quando o rei perguntou a elas por que deixaram os meninos sobreviver, elas disseram que as mulheres israelitas davam à luz as crianças sem precisar de parteiras, pois eram muito fortes. O faraó ficou muito bravo e ordenou ao seu povo que lançasse no rio todo recém-nascido menino e deixassem as meninas viverem. Um homem da tribo de Levi, filho de Jacó, neto de Israel, casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco, o vedou com pinche e betume. Colocou ele no cesto e o levou para as margens do rio Nilo. A irmã mais velha do menino ficou observando de longe para ver o que iria acontecer. A filha do faraó foi tomar banho no rio Nilo e encontrou a criança. Ela ficou com pena dele e sabia
que era um dos hebreus. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar a criança? E a filha do faraó respondeu que sim. E a menina, muito esperta, foi logo chamar a sua mãe para cuidar do seu irmão. Elas voltaram correndo e a filha do faraó pediu à sua mãe que cuidasse da criança e ainda ia pagar ela por isso. O menino foi criado por sua própria mãe, seu pai e sua irmã. Mas quando o menino cresceu, ela o entregou para a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Podemos ver com essa história a soberania de Deus sobre os acontecimentos, cumprindo seus planos e promessas, apesar das circunstâncias. Essa história é o início da opressão dos israelitas no Egito. Mesmo diante da opressão, o povo de Israel continuou a crescer em número e força.